Bom dia, queridos alunos. Hoje vamos falar de números reais. Entenda como um número real é todo número natural, aquele número que pode ser o zero ou qualquer número positivo. Esse número real pode ser um número inteiro, que é todos os números negativos, o zero e os números positivos. Pode ser também um número racional, que é aquele número que é uma fração ou é um número decimal que pode ser representado na forma de fração. E tem um número irracional, que é, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, o π. E também números na forma decimal que você não consegue transformá-lo numa fração. Com a aula de hoje, eu tenho a intenção que você garanta duas competências. A primeira é identificar um número irracional na forma decimal e que você consiga também pegar esse número irracional e representá-lo numa reta numerada. Vamos primeiro trabalhar a ideia de número irracional. Volto a enfatizar, vamos trabalhar apenas número irracional na forma decimal. Existem números decimais que eles estão numa estrutura infinita e não periódica. Foca atenção no não. Se for um número decimal infinito e periódico, vai te lembrar o assunto do ano passado de fração geratriz, que você consegue encontrar uma fração que represente esse número decimal. Aqui eu não consigo achar uma fração geratriz, porque esse número decimal aqui, ele é infinito e fora isso, ele não é periódico. Então vamos enfatizar. Essas coisas que estão azul são as três coisas que vão definir a ideia de número irracional. O número tem que ser um número decimal, ele precisa ser infinito, ter reticência no final e não ser periódico. Não tem repetição de nenhum algarismo. Vou te dar uns exemplos a partir de agora. Te dou esses dois exemplos aqui. É um número decimal, porque tem vírgula, é infinito, porque tem reticência, e repara que depois da vírgula nenhum número repete, não existe um padrão. Aqui, por exemplo, é 10, depois pula para 100, 1000, 10.000, 100.000. Não tem uma repetição. Vamos olhar esse outro número. Ele é irracional. Primeiro, porque ele é um número decimal, tem vírgula. Ele é infinito porque tem reticência no final. E não é periódico porque o número não tem um padrão, não há um padrão de repetição. Tanto é que a parte decimal é 71, 72, 73, 74. Não te preocupas, que eu vou ficar fazendo uma comparação com o número irracional para você entender a diferença de um para o outro. Olha esse outro exemplo aqui, 0,42. Não tem essa parte aqui de ser infinito, porque não tem reticência. Se ele não é infinito, então você já tem a garantia que é um número racional. E é chamado de decimal exato. Temos um outro caso aqui, 0,42. Só que perceba que tem uma barra em cima do 2. O que é que significa essa barra aqui? Essa barra significa que o 2 está repetindo. Esse número aqui poderia ser escrito da seguinte forma, 0,4, 2, 2, 2, 2, 2, reticência. Como fica repetindo o 2 nesse número, você pode escrevê-lo dessa forma. A parte periódica, você coloca um traço em cima. Esse número, ele é racional, só que perceba que esse número é infinito. Mesmo que não apareça reticência, mas, como eu já te disse, esse traço aqui em cima do 2 está dizendo que o 2 fica repetindo 2, 2, 2, 2, 2, 2 e reticência. Então, acaba sendo uma dízima periódica. Por isso é um número racional. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho esse número aqui, 1,2345555 reticência. Vamos verificar se ele é irracional. Ele é decimal porque tem vírgula, perfeito. Ele é infinito também, perfeito porque tem
verificar a parte de não ter repetição. 5 repete, olha, 5, 5, 5, reticência. O que está dizendo dessa reticência? Que tem outro 5, depois vem outro 5 e assim sucessivamente. Então, esse aqui também é mais um caso de número racional e também de dízima periódica. A diferença para esse anterior é meramente a notação, que em vez de aparecer 2, 2, 2 de reticência, eu coloquei o traço. Tenho esse outro exemplo aqui. É número decimal? Perfeito. É infinito porque tem reticência? Ok. Não é periódico? Vamos olhar. 42, 422, 4.222 e reticência. Mas a gente consegue prever qual é o próximo número. Qual é o próximo número? Provavelmente vai ser o 42.222. Ele tem um padrão, mas não repete. Então, entenda que esse número ele é irracional, só que ele é um decimal infinito e não periódico. Então, é dessa forma que você vai diferenciar um número racional de um irracional. Vamos dar uma olhada quando o número racional aparece na forma com raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Raiz quadrada de 9 é 3, número racional. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Raiz cúbica de 1/8 é meio, porque meio vezes meio dá 1/8. Raiz quarta de 81 é 3, porque se o 3 aparecer 4 vezes uma multiplicação, vai dar 81. 3 vezes 3 dá 9. E os outros dois, 3 vezes 3 também dá 9. E 9 vezes 9 dá 81. E raiz quadrada de 256 é igual a 16. Por que 16? Porque 16 ao quadrado dá 256. Quando o número aumenta dessa forma, fica mais difícil para você encontrar. Então, você vai ter que trabalhar um número na forma fatorada. E o número na forma fatorada, você precisa lembrar dos principais números primos, que é o 2, depois o 3, depois o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Então, a forma fatorada é essa daqui. Como 256 é par, ele é divisível por 2, que deu 128, divide por 2 de novo, que dá 64, divide por 2, que dá 32, por 2 novamente, porque continua dando par, dá 16, por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Chegou no 1, parou. Aí o que é que você faz agora? Vai agrupando esses divisores aqui. Perceba que o 2, 4 vezes, dá 16. E o 2 aparecendo 4 vezes também dá 16. Então, 16 vezes 16 dá 256. Porque se você pegar todos esses números 2 que aparecem aqui 8 vezes e multiplicá-los, volta para o 256. É assim que você resolve utilizando fatoração. Aí eu tenho esse outro número, raiz quadrada de 2,25. Está na forma decimal. Como tem duas casas decimais, eu posso escrevê-lo como uma fração centesimal. 225 dividido para 100. 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225. E 100 é 10, a raiz quadrada, porque 10 vezes 10 dá 100. Só que 15 dividido para 10 dá 1,5. Então eu acabo concluindo que 1,5 ao quadrado é 2,25. Mas vamos fazê-lo na forma fatorada. Na forma fatorada, quando eu for, melhor dizendo, quando eu for fatorar o 225, repara que eu estou trabalhando 225, eu não trabalho com 2,25, eu desconsidero a vírgula. 225 dá para dividir para 3, que dá 75, divido por 3 de novo, que dá 25, divido por 5, que dá 5,
e 5 dividido para 5 dá 1. Então eu vou agrupar os números aqui de uma forma que eles fiquem em quantidades iguais. Eu vou pegar o 3, multiplicar pelo 5, que dá 15. Esse outro 3 multiplicado por 5 dá 15. E 15 vezes 15 dá 225. Então eu acabo concluindo que a raiz quadrada desse número é 15. Como ele é decimal, coloca vírgula. Então vai virar 1,5. Aí eu tenho esse outro número aqui. Perceba que ele ficou com a raiz quadrada, o seu resultado. 5 raiz quadrada de 5. Esse tipo de número ele é chamado de irracional. Por que ele é irracional? Porque a raiz quadrada não some. Fatorei. Está aqui na forma fatorada. 125 dividido para 5 dá 25. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido por ele mesmo dá 1. Consegui só agrupar dois 5. 5 vezes 5 deu 25. E esse outro 5 ficou isolado. E raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5. E esse 5 que ficou isolado aqui, continua dentro do radical. Então, o nosso desafio a partir de agora é trabalhar raiz quadrada aproximada. O que seria isso? Trabalhar raiz quadrada aproximada, eu sei que a raiz quadrada de 4 dá 2. E eu sei que a raiz quadrada de 9 dá 3. Então, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Como é que você vai resolver isso? Existem várias formas, por tentativa e erro, mas eu vou te trazer uma outra proposta que você não vai encontrar no livro didático, que seria uma fórmula. Entenda que o x para essa fórmula é o número que nós queremos e que é o quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Eu já vou te mostrar. Então a fórmula que eu vou usar é essa daqui. É fácil de você memorizar essa fórmula. Raiz quadrada de x é a que eu quero. Como eu estou estudando raiz quadrada aproximada, ficou igual com o tio aqui em cima, que é para lembrar a aproximação. A gente vai colocar em cima x mais q. E embaixo da divisão vou colocar o dobro da raiz quadrada aqui de q. Ou seja, 2 vezes a raiz quadrada de q. É essa a fórmula que a gente vai utilizar. Vou devagar contigo a partir de agora. Calcule a raiz quadrada de 66. Você precisa encontrar um quadrado perfeito que esteja próximo de 66. O ideal é que seja menor que a raiz quadrada de 66. Você pode trabalhar com um quadrado perfeito que seja maior que 66. Mas só que o número vai ficar maior para você fazer conta e você pode se enrolar. Então vamos relembrar o que é um quadrado perfeito a partir de agora. Quadrado perfeito é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 6 dá 36. Então os quadrados perfeitos são esses aqui que estão todos na diagonal. Então, perceba que o número que eu tenho é 66. E 66, ele vai estar onde, mais ou menos? Entre o 64 e o 81. Só que 64 é 8 vezes 8. Então, quem é o menor? 64. Então, eu vou trabalhar com esse quadrado perfeito aqui, que é o 64. 81 não vou trabalhar porque já é um número grande, eu vou me enrolar nas contas. É possível, mas eu recomendo você trabalhar sempre com um quadrado perfeito que seja menor do que o número que você tem. Então, vamos voltar para nossas contas. O que é que você vai fazer agora? Perceba que o 66 é o x. Então, aonde tem o x na fórmula, você vai colocar 66. Vai colocar 66 nesse outro x, mais o q. Quem é o q? É o quadrado perfeito que nós encontramos. Lá pela tabela, eu te mostrei que era 64. Então, aqui em cima você escreve 64, e aqui dentro da raiz quadrada você escreve 64 também. Desse jeito aqui. Repara onde é x, coloquei 66. Aonde é q, eu coloquei 64. Aí nós vamos fazer as contas. Em cima, 66 mais 64 vai dar 130, quando você faz a adição.
E nós sabemos que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64, pela tabela que eu te mostrei. Se aqui é 8, 8 vezes 2 dá 16. Então aqui embaixo fica 16 e aqui em cima fica 130. O que é que eu percebo? Que é possível simplificar, já que o numerador e o denominador são pares. Dá para dividir por 2. Dividindo por 2, eu tenho 65 dividido para 8. Aí quando a gente faz essa divisão 65 dividido para 8, nós achamos 8,1. Perceba por que deu 8,1. É fácil essa divisão aqui. Você sabe que o quadrado perfeito é 64, que é 8 vezes 8. Então tu já sabe que vai dar 8 aqui, vírgula alguma coisa. Essa alguma coisa que a gente vai atrás. Se é 64, sobrou 1. Aí 1, você coloca o 0, aí faz aparecer a vírgula, virou 10. 10 dividido para 8 dá 1. A gente trabalha só com uma casa decimal mesmo. Só que essa fórmula, ela não é 100% confiável, mas ela é útil porque ela reduziu nossas contas. Dê uma olhada no teu livro, quando você pegá-lo, que as contas são bem mais complicadas no livro, vai abrir várias linhas de conta que não tem necessidade. Chegamos aqui nesse número, 8,1, você vai multiplicar por ele mesmo para ver se vai chegar perto de 66. Não pode passar. Se passar, você reduz o número. Vamos verificar o que aconteceu? 8,1 vezes 8,1. Olha o que está acontecendo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. E 8 vezes 8 dá 64. Coloquei aqui em cima. Então, eu vou fazer a conta. 1 cai. 8 mais 8 dá 16, vai 1. Aí 1 mais 4 dá 5. Aí o 6 cai. Repara que esse número aqui em cima tem uma casa decimal e aqui embaixo tem outra casa decimal. Então, soma as duas casas decimais, o resultado fica com duas casas decimais. E o resultado que a gente encontrou está perto de 66. Então, essa solução aqui é satisfatória para a gente. Então, raiz quadrada de 66 é 8,1. Vamos ver outro exemplo. E não te esquece de colocar o símbolo de aproximado, o tio, aqui em cima da igualdade. Vamos ver outro número, um número menor, só que bora ver o que é que acontece com ele. Raiz quadrada de 7. Vamos ver o que é que acontece. O 7 é o x, então vai ficar 7 aqui, 7 aqui. Qual é o quadrado perfeito que está próximo aqui do 7? Só pode ser o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou 4 aqui e 4 aqui embaixo, que é no lugar do Q. Vou fazer as contas. 7 mais 4 dá 11. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 11 dividido para 4. Vamos fazer a divisão. Então, a gente já sabe, como a raiz quadrada de 4 é 2, então a gente já sabe que o resultado dessa conta vai ser 2, alguma coisa. Então, a gente já sabe que aqui deu 2. Se deu 2, aqui é 8. Olha, 4 vezes 2 dá 8. Faltaram 3. Acrescenta um 0, aparece a vírgula. 30 dividido para 4 dá 7. Vamos verificar se esse 2,7 é a solução do nosso problema. 2,7 vezes 2,7. Fazendo a continha, deu 7,29. Passou. Então, ele não serve. Calma, não serve em parte, ele serve apenas como referência. Se 7,7 passou, então a minha solução só pode ser 2,6. Então 2,6 é a solução para a raiz quadrada de 7. Pode verificar na tua calculadora. Então é dessa forma que você vai trabalhar raiz quadrada aproximada. Vamos ver agora a segunda competência que eu quero que você consiga conquistar hoje. Número irracional na reta numerada. Onde é que fica a raiz quadrada de 7? Eu sei que raiz quadrada de 7 deu 2,6.
Então, eu dei um zoom aqui entre 2 e 3. Se é 2,6, repara que do 2 até o 6 eu dividi em 10 pedacinhos. Então eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou bem aqui. 2,6 fica mais ou menos aqui. É só para ter uma ideia geométrica. E vamos ver o raiz quadrada de 66. Onde é que fica a raiz quadrada de 66? Repara que ele está bem próximozinho do 8 aqui, olha o risquinho aqui em azul. Vamos ver se isso é verdade? Dei um zoom, entre 8 e 9 dividi em 10 pedaços. Como é que deu 8,1, ficou no primeiro risquinho depois do 8. Então é dessa forma aqui que você representa o número irracional. Porque pode vir problemas que vai ser te dada a reta numerada e você precisa apenas encontrá-la. Encerro minha aula por aqui. Não te esquece que tem atividade na descrição do vídeo. Até a próxima aula.